A grande maioria dos conflitos familiares surgem do facto de não sabermos qual o nosso lugar na família. Olá! Neste vídeo trago-vos aqui o conceito de lugar, de conhecermos o nosso lugar, de o reconhecermos e também de conhecermos e reconhecermos o outro no seu próprio lugar. Eu sei que já me ouviram falar muito sobre este tópico do nosso lugar e sei que se calhar pode até já estar aqui um pouco generalizado, mas a verdade é que independentemente do nosso sistema familiar, independentemente até do quão subjetivo é e quão subjetivamente se aplicam as leis e se aplicam as teorias das constelações familiares e desta visão sistémica, a verdade é que o conceito de lugar e de sabermos o nosso lugar é algo super transversal. Porque não sabendo o nosso lugar, depois isto pode dar e pode resultar em variadíssimas emoções e até em variadíssimos tipos de conflitos. Mas a verdade é que, se partirmos sempre do lugar que sabemos o nosso lugar, acredito que muitos dos conflitos se transformem em muitas outras coisas. Atenção sempre que eu digo que tudo isto é muito subjetivo que acabei de vos trazer, é importante porque a verdade é que todas as famílias podem reagir a um certo tipo de situações de maneira completamente diferenciada. Ou seja, se calhar o tipo de conflito que a minha família tem não tem nada a ver com o tipo de conflito que a vossa família tem. E ainda assim podemos partir do mesmo lugar, que é o facto de não sabermos o nosso lugar. Agora, o que eu vos quero aqui trazer é que este conceito de sabermos o nosso lugar é algo tão central, nesta visão sistémica e na nossa vida, que realmente acaba por ditar muito o caminho, não é? Da nossa felicidade relacional, que parte, claro, do nosso sistema familiar original, vá, da nossa origem, e que depois se espalha em todos os nossos outros sistemas, profissional, amoroso, de amizade, um, tantos outros contextos dos quais nós fazemos parte, não é? Tantos outros sistemas que no fundo espelham aqui o nosso sistema familiar. Portanto, eu quero-vos aqui trazer o facto de que e por isso é que eu vos introduzo isto, ou este tema, no sentido de a grande maioria dos conflitos, porque existem, claro, muitos acontecimentos num contexto familiar que podem levar a conflito. Ainda assim, se tivermos esta perspectiva central de sabermos o nosso lugar bem estudada, bem integrada dentro de nós e no nosso seio familiar, acreditem, muitos dos conflitos não existiriam. E é por isso que eu vos trago isto aqui, porque sinto que é um tema tão importante e tão fulcral para a nossa vida sistémica, para os nossos relacionamentos e, no fundo, também para os conflitos que surgem. No nosso sistema familiar e todos os nossos sistemas. E atenção, que os conflitos são muito necessários. Eu não vos trago isto no sentido de nós estarmos num lugar tão de compaixão que muitas vezes acabamos por ser passivos, nada disso, mas sabermos o nosso lugar também é sabermos que muitas vezes nós podemos ter que dizer que sim ou que não concordamos, e que isso sim pode trazer conflito, mas no momento em que nós sabemos e reconhecemos o nosso lugar, o conflito tem um lugar diferente também e tem uma forma diferente. Quero aqui trazer-vos que o que é que simboliza então sabermos o nosso lugar, ou porquê de ser tão importante sabermos o nosso lugar, para além de tudo isto que já aqui vos estou a trazer e talvez até algumas consequências onde nisto nos pode levar. Dou sempre este exemplo, é um exemplo que acredito que vou continuar a dar porque me faz tanto sentido. Quando nós vamos ao cinema, compramos um bilhete e estamos à espera que quando entramos dentro da sala, termos lá o nosso assento, não é? Na fila B, lugar X ou Y, não é? Imaginem, eu acho que nunca dei este exemplo por esta perspectiva. Imaginem chegarmos, não é? Com o nosso bilhete, com as nossas pipocas e o nosso sumo ou a nossa água, à espera de ver aquele filme, super contentes, e chegamos lá e está alguém sentado no nosso lugar. Conseguem imaginar, conseguem sentir que emoções surgem ao pensar sobre isto? E pensem mesmo no próprio exemplo, porque quando nós nos colocamos no exemplo, até por isso é que a visualização é tão poderosa, não é? Nas meditações, quando nos colocamos nesse exemplo, conseguimos perceber o quão desconfortável é e que emoções surgem. Possivelmente alguns de vocês vão sentir, ai que desconforto, sinto-me abusado, sinto que estão a tirar
em inglês take advantage, ou seja, estão aqui a abusar, não é, do meu lugar e estão aqui a roubar-me algo, não é? Se calhar outros vão ouvir isto e vão dizer, ok, vou só conversar sobre isto e vou claramente aquele é o meu lugar, ok? Agora, imaginem dizer isto e esta pessoa dizer, não, não, ok, isto é o teu lugar, mas eu vou ficar aqui porque eu cheguei aqui primeiro, ou eu consegui ser mais rápido e cheguei aqui primeiro, e então este agora é o meu lugar. Procura outro lugar qualquer. Conseguem perceber que emoções isto vos traz? Por outro lado, imaginem terem o número de um bilhete de um lugar que não existe, ou seja, quando chegam à sala estão todos os lugares ocupados e aquele lugar não existe. Ou seja, não há lugar para vocês. O que é que pode acontecer? Podem ficar em pé a ver o filme, ou então sentados nas cadinhas, mas se calhar há ali um momento um bocadinho estranho, um bocadinho awkward no início, certo? Que é o momento em que nós chegamos à sala e é, ai, agora está toda a gente a olhar para mim, e vão se calhar pensar que eu não paguei o bilhete, ou eu sinto-me inferior porque não tenho lugar, sinto que não faço parte, ou se calhar até há aqui um bocadinho um sentimento de arreliado, no sentido de eu paguei o bilhete, vou cá ficar independentemente daquilo que os outros pensam ou não, ou se calhar até vou falar alto, ou vou deixar o pacote das pipocas no chão porque não houve lugar para mim, então agora alguém tem que levar um bocadinho aqui com esta minha consequência. Pensem e sintam, acima de tudo, sintam aquilo que isto vos faz sentir, ok? Este é sempre o convite. O que é que isto me faz sentir? Este exemplo que ela me está aqui a trazer, ok? Muito, muito, muito importante. Como é que isto vos faz sentir, então? Questiono-vos, ok? E se calhar os faz-vos sentir de uma maneira, daqui a 2 semanas, quando voltarem a ouvir este vídeo, se calhar faz-vos sentir de outra maneira. Faz parte, ok? Mas este tema central do lugar, que depois eu vos convido a aplicarem nos exemplos que eu vos vou trazer a seguir, que podem ser mais ou menos conflituosos, vocês podem realmente perceber o quão central isto é, independentemente de um se sentir de uma determinada maneira ou outro se sentir de outra maneira. Não sabermos o nosso lugar pode trazer conflitos, como eu estava a dizer, não só dentro de nós, mas também com o outro, não é? Este exemplo de eu chego, está lá alguém sentado no meu lugar, ok? Muitas vezes é isso que nós fazemos com os nossos pais, não é? Quando temos um relacionamento de parentificação, quando achamos que somos nós que sabemos melhor do que eles sobre a vida deles, não é? Quando achamos que eles fizeram tudo de errado e que se fosse eu teria feito diferente. O que estamos a fazer é colocarmos no lugar deles. E é muito interessante, porque até na língua portuguesa nós temos um dito, não é? Bem, às vezes só me sai a expressão em inglês, um saying, não é? Uma expressão, literalmente, que é coloca-te no lugar do outro, não é? Coloca-te no lugar do outro. O que é que isto simboliza? É interessante porque a língua também nos traz, não é? A cultura linguística também nos traz muito daquilo que nós trazemos em termos sistémicos, não é? Do nosso próprio país, não é? E é interessante porque, sim, colocarmos no lugar do outro, eu consigo perceber que vem com um sentimento de compaixão. Imagina aquilo que o outro está a sentir. Mas não, não nos devemos colocar no lugar do outro. Porque quando o fazemos, acabamos por estar primeiro deixamos o nosso lugar vazio, portanto, ninguém está no fundo a viver a nossa vida por nós, não é? Ou seja, se nós deixamos o nosso lugar vazio quando saímos do nosso lugar, significa que nós não estamos a viver a nossa vida. E depois, ao colocarmos no lugar do outro, como esta expressão a tanto convida, muitas vezes de uma forma em soberania, não é? No sentido, não, eu sou melhor, eu sei melhor do que eles, eu consigo fazer melhor do que eles, porque se eu estivesse naquela situação eu teria feito diferente. Muitas vezes nos colocamos aí, certo? E são essas histórias que temos dentro de nós. Faz parte do caminho trabalharmos nisto, mas quando o fazemos, o que estamos a fazer é um pouco a pisar os calos da outra pessoa, porque aquela pessoa já lá estava, não é? No seu lugar. Então eu acabo por ir e colocar quase como se fossem os pezinhos em cima daquela pessoa, como no exemplo do cinema. Se eu não quero, se esta pessoa não sai do meu lugar, então eu vou-me sentar no colo dela, por exemplo, não é? Então nem eu estou confortável, nem ela também, não é? E atenção que esta questão de sairmos do nosso lugar muitas vezes acontece porque aquela pessoa que deveria estar naquele lugar também não está lá, não é? Pois isto, como eu vos disse no início, passa de geração em geração e pode ser um pouco mais complexo do que aquilo que eu estou aqui a tentar trazer de uma forma simplificada, ok? As razões pelas quais nós saímos do nosso lugar ou abandonamos o nosso lugar são razões muito dignas, são muito amorosas, são sempre por amor, ok? Agora, a razão pela qual nós nos mantemos lá ou não, como eu já vos trouxe tantas vezes, pode muitas vezes ser por arrogância e muitas vezes até por ignorância, porque nós simplesmente, inicialmente, nem fazemos ideia que estamos no lugar daquela pessoa.
ok? Agora, quando tomamos consciência disto, quando temos este conhecimento, é ideal que nós depois o possamos aplicar, não é? De uma forma autónoma. E é nestes exemplos que eu vos vou aqui trazer hoje que eu gostaria que vocês visualizassem a vossa vida, os vossos relacionamentos, a vossa família e percebessem, eu naquela situação, se eu disser qualquer coisa, eu estou a sair do meu lugar. Ou, nesta situação, se eu não disser nada, estou a deixar o meu lugar vazio, por exemplo. Isto porquê? Porque, por vezes, é difícil nós gerirmos conflitos, especialmente com a família, não é? Que é a relação mais kármica que nós trazemos nesta vida. Então, a família também se altera. E quando a família se altera, é por vezes difícil nós reconhecermos o nosso lugar. E ficamos muitas vezes confusos de, ok, a família alterou-se aqui um bocado e agora qual é que será o meu lugar, não é? Será que eu continuo a ter lugar? Será que o meu lugar é o mesmo? Então o que eu vou aqui trazer são aqui alguns exemplos onde vocês, e convido-vos aqui a visualizarem a vossa família, os vossos exemplos para perceberem onde é que vocês estão, ok? Onde é que vocês estão? O que é que pode ter acontecido mais recentemente ou não na vossa família, mesmo até no passado da vossa família, que vos possa ter colocado numa situação desconfortável em termos de lugar, ok? Porquê? Porque eu sinto que os conflitos nesta questão do lugar vêm muitas vezes de geração em geração, não é? Passam de geração em geração, muitas vezes vêm já da nossa criança, não é? Da nossa infância, até da nossa primeira infância, em que nós não houve ali ninguém a ocupar aquele lugar e que nós fizemos esse movimento de, ok, agora sou eu a mãe, sou eu o pai, ou outra coisa qualquer, mas ao mesmo tempo, à medida que a nossa vida vai avançando, também existem mudanças familiares. E claro, tudo parte já de geração em geração e da nossa infância, não é? Ou seja, já vem de trás, mas ainda assim, depois como é que nós agimos na nossa vida em relação a estas mesmas mudanças, não é? Como é que o nosso lugar fica ou não confortável, fica ou não seguro? Então eu vou-vos trazer aqui estes exemplos porque sinto que são mesmo, mesmo muito importantes para nós nos irmos observando nos nossos relacionamentos. Então, a família altera-se e é importante que nós aceitemos essa evolução. Vamos perceber agora aqui como é que fica então o nosso lugar. Eu vou-vos trazer aqui então estes tais exemplos que vos estou a dizer. Em primeiro lugar, a família altera-se quando nasce alguém novo, não é? Um novo elemento surge e, ok, todos nós ocupamos um novo lugar. Vou-vos dar um exemplo. Um irmão nasce, ou seja, um novo irmão, por exemplo, um segundo filho de um casal. Ok, simboliza que aqueles pais continuarão a ser pais, mas agora vão ser pais de uma outra personalidade, de uma outra pessoa. Para além disso, o irmão mais velho ou a irmã mais velha, por exemplo, também ocupa um lugar, um novo lugar, face ao novo bebé que surge, certo? Portanto, por exemplo, este irmão mais velho tem também que se readaptar aqui, porque os pais já eram pais, agora passam a ser pais de mais de uma pessoa, neste exemplo que vos estou a trazer. Um, mas ele próprio também ganha um novo lugar, que é de irmão ou de irmã mais velha, por exemplo, certo? Portanto, quando nasce um novo membro familiar, é importante percebermos, por exemplo, nesta ótica do irmão mais velho, é importante que esta pessoa perceba que continua a ter o mesmo lugar em termos de ser o primeiro filho daqueles pais, talvez o primeiro neto, não faço ideia, vamos dar este exemplo, mas ainda assim, agora ele tem que se adaptar também ao facto de existir aqui um novo lugar. Ou seja, de agora também ocupar um lugar de um irmão, talvez um lugar mais de partilha, continua a ser o irmão mais velho, mas ainda assim há um lugar talvez mais de partilha, até alguma partilha amorosa e de tempo com os pais, não é? Portanto, há aqui um lugar e uma necessidade que esta pessoa se adapte, não é? E muitas vezes quem se tem que adaptar é até um bebê, não é? Porque às vezes o irmão ou a irmã mais velha é realmente uma criança pequena e isto às vezes demora algum tempo. Dando aqui outro exemplo, nesta questão de quando nasce alguém. Quando nasce, por exemplo, um sobrinho, uma sobrinha, não é? Ou seja, há aqui um lugar de, ok, eu agora ganhei um novo lugar de tio ou tia, por exemplo. Ainda assim, eu não deixo de ser filho dos meus pais, não deixo de ser irmão ou irmã da pessoa que teve o bebê, não é? Na família. Portanto, há aqui um novo lugar, mas e é interessante porque quando existe a integração do novo membro familiar, não é? Ou seja, do nascimento de uma nova pessoa, há aqui algum momento e um período de adaptação. Porquê? Porque muitos dos lugares se mantêm uns para os outros. No entanto, podem existir aqui alguma alteração de prioridades, certo? Ou seja,
Se calhar, vamos imaginar, irmãos que passavam muito tempo juntos, não é? Mas de repente um deles tem um bebé, portanto é natural que a sua prioridade passe a ser o seu próprio filho ou filha, não é? Ou seja, não passa a ser, ou não continua a ser, se calhar, manter um relacionamento de irmãos talvez tão presente, que pode ou não ficar presente na mesma, mas a prioridade também se altera. E às vezes nesta adaptação de prioridades, acaba por ser aqui um bocadinho confuso de será que eu continuo a ter o meu lugar? Será que não? E agora também tenho um novo papel, não é? Por exemplo, esta pessoa que teve um novo filho, também, se calhar, a sua prioridade nos primeiros anos de vida deste bebê é tornar-se pai ou tornar-se mãe, não é? Portanto, as prioridades também se vão alterando aqui um pouco e é interessante ver como todos os elementos da família também têm que se adaptar a este mesmo novo elemento. Até porque é muito interessante, mais em termos transpessoais, é uma nova alma, não é? Incluída na família. Portanto, traz também o seu próprio karma, traz também a sua própria personalidade, traz também a sua própria vida e as vicissitudes da sua própria vida, as consequências, não é? Todo o envolvimento do que é viver, não é? Todas as suas necessidades também, pelo menos nos primeiros anos, têm que ser. Um, colmatadas pelos pais, pelos avós, pelas pessoas que estão disponíveis, não é? Portanto, mesmo em termos transpessoais, quão interessante é percebermos que existem aqui novas almas, não é? Que estão a ser integradas e que também elas vêm representar algo no sistema familiar, muitas vezes também elas já trazem questões para resolver no sistema familiar, portanto, é um lugar importante integrar alguém novo, não é? E depois todos à sua volta também têm que se adaptar a esse mesmo lugar. Outro exemplo que eu vos quero trazer de quando a família se altera é quando se adicionou um novo membro familiar e muitas vezes até a sua própria família. Por exemplo, quando alguém se casa. É interessante porque, e até falava disto com a Ana Sofia Correia, na primeira entrevista aqui do canal Ver, Incluir e Ordenar, em que o casamento é realmente um momento em que, embora o amor não se altere, existe uma fusão sistémica. E efetivamente, em termos sistémicos, traz aqui uma grande diferenciação sistémica. Repetindo-me aqui, posso um dia fazer um vídeo sobre isto. É um pouco mais, não diria complexo, mas é bem mais profundo do que algumas pessoas pensam que é ou inicialmente acham que é. Portanto, é uma fusão sistémica entre dois sistemas, não é? Então, quando se integra um novo elemento, é interessante porque se integra também o seu lado sistémico, não é? A sua família, e ao mesmo tempo, imaginemos este novo membro que se integra, é muito interessante porque este novo membro também vem ocupar um lugar. E novamente, todos os outros lugares se mantêm. Agora, esta pessoa também tem um novo lugar perante até a pessoa com quem casou, e também ocupa um lugar perante as outras pessoas, não é? Da família, da pessoa com quem casou. Portanto, às vezes é tão interessante, não é? O termo emaranhamento, porque é tão interessante e não diria fácil, mas é realmente propício, não é? Que algumas confusões possam existir, algumas confusões de lugar. Por exemplo, quando alguém se casa. Um companheiro então casa com uma companheira, por exemplo, no caso de um relacionamento heterossexual. Se existirem, por exemplo, irmãos, claro que existe aqui uma adaptação também da própria relação. Não quer dizer que tenha que se alterar, mas efetivamente o que acontece é que há aqui uma adaptação, porque há uma nova pessoa que acaba por se tornar prioridade na vida daquela pessoa. No momento do casamento, inclusive, eu disse que talvez traga então um vídeo no futuro sobre isto, mas no momento do casamento existe aqui a fusão deste tal sistema e existe aqui uma espécie de uma renúncia à nossa família de origem, no sentido de eu agora já tomei o que tinha de tomar de vocês e agora vou construir a minha própria família. Portanto, quando isto acontece, é natural que o parceiro ou a parceira se torne, então, aqui, no fundo, a prioridade, num relacionamento. E ao se tornar esta prioridade, todos os outros relacionamentos também que se têm que adaptar. Existe um exemplo muito interessante de Bert Hellinger em que diz que, por exemplo, um marido, imaginemos, casa com, então, neste caso, a sua esposa agora. E é muito interessante porque as mães ocupam um lugar muito interessante na vida dos homens. E é muito importante que estes homens saibam que agora
a mulher que vem em prioridade é a sua esposa, não é a sua mãe. E muitas vezes este movimento não acontece. Acredito que se conheçam aqui alguns exemplos onde isto não acontecendo acaba por criar muitos conflitos, não é? Muitas vezes até entre a mãe deste companheiro e a esposa. É muito comum isto acontecer, especialmente eu acredito na cultura portuguesa, ou até mesmo brasileira, que quem quer que seja que me esteja a escutar, que isto seja algo comum. E dos exemplos que eu conheço portanto, isto muitas vezes acontece precisamente por isto, porque estas prioridades não são bem estabelecidas e o que é que acaba por acontecer? Há uma confusão de lugares, não é? Se calhar neste exemplo, esta mãe está num lugar que já não é dela, não é? E o que é interessante e nas constelações nós trabalhamos é o facto de que os lugares não se alteram. Esta mãe não deixa de ser mãe deste senhor, neste caso, não é? Agora, ao ser mãe, não é esposa, não é? Ou seja, existem lugares diferentes que nós ocupamos. Tal como a esposa também não é mãe, porque não é suposto as esposas terem um lugar maternal perante os homens. Portanto, esse lugar será sempre da mãe. E nas constelações familiares nós conseguimos, e na visão sistémica conseguimos separar muito bem essas coisas, que depois, muitas vezes, na prática, às vezes se torna aqui um bocadinho confuso, e por isso é que eu vos estou aqui a trazer este vídeo, mas quando há aqui então a integração do novo elemento familiar, é importante que todos tenham consciência do lugar que ocuparam até agora, que não deixa de ser o mesmo lugar, mas as prioridades também se podem alterar. E é importante que também dizer-vos, muitas vezes nós não avançamos com a nossa vida porque sabemos, a nossa alma, inconscientemente, a nossa alma sabe que ao avançarmos com a nossa vida, estas prioridades também são alteradas, ou há um pedido da vida para que estas prioridades se alterem. E quando há isto, nós temos medo de avançar, nós temos medo de ir para a nossa vida com tudo, não é? E de avançarmos com a nossa vida e de construirmos uma nova família, um novo projeto, o que quer que seja. Porque temos medo de deixar o que está lá para trás da mesma maneira. Ok? Então muitas vezes mantemos-nos num lugar de infantil, num lugar de quero manter tudo igual, não quero que as coisas se alterem, e é natural que as coisas se alterem. É natural, por exemplo, que o marido, agora se calhar, antes de tomar uma decisão, que consulta a esposa, ou a esposa consulta o marido antes de decidir, por exemplo, no caso, por exemplo, da mulher, antes de ir consultar o pai, não é? E depois cada um ocupa o seu lugar, não é? O pai nunca deixa de ser o pai, a mãe nunca deixa de ser a mãe, os irmãos nunca deixam de ser os irmãos. Agora, é importante que, ao integrar uma nova pessoa, que se perceba agora aqui um bocadinho e que se reintegre novamente em termos de prioridades, que se reintegre esta pessoa e também aquilo que esta pessoa traz. Eu disse há pouco, o casamento, neste caso, é uma integração de sistemas, ok? Portanto, é importante também que possamos, em termos sistémicos, ser abertos àquilo que aquela pessoa traz e às suas próprias dores e ao seu próprio caminho, até à sua própria forma de fazer as coisas. E que haja, em termos de casal, neste exemplo que vos estou a dizer, um equilíbrio entre as duas partes. Eu irei trazer-vos um vídeo sobre a questão do casamento, porque acho que é muito interessante, e acho que é muito necessário nos dias de hoje, que saibamos este tipo de conceitos. Um, Neste vídeo, depois trarei-vos também questões de divórcio, porque quando há divórcio, a pessoa de quem nos divorciamos não deixa de fazer parte do nosso sistema, mas está efetivamente num lugar diferente. E quando há filhos, depois o tema também pode alterar-se aqui um pouco. Portanto, um dia, acredito que faça sentido trazer-vos um vídeo à parte sobre isto, mas fiquem aqui com esta semente, porque é importante aqueles que fazem parte que façam parte, já sabem das ordens do amor, e muitas vezes aquilo o que eu vos estou aqui a trazer destes exemplos, e uma vez que estamos a focar-nos aqui em conflito, não é? Ou na possibilidade de conflito, o quão importante é nós sabermos o lugar que nós ocupamos, para que depois os outros também o saibam e eles próprios também possam ocupar o seu. Agora, muitas vezes os sistemas familiares não dão esse espaço por alguma razão, seja geracional, alguma dor, o que quer que seja, não dão esse espaço para haver esse lugar, ou então não querem que as coisas se alterem. E é natural que as coisas se alterem, é essencial que as coisas se alterem. Um, muito bem. Outro exemplo que eu vos quero aqui trazer. Quando alguém falece, não é? Quando alguém, neste campo físico, deixa de existir. Não deixa de existir nos nossos corações, portanto, nunca ninguém vai poder ocupar o lugar desta pessoa. E depois, aqui há prioridades, não é? Depois, no momento em que alguém falece, por exemplo, o pai de família, é muito necessário que exista aqui, neste caso, então, a mãe de família que venha então
tomar as decisões de algumas coisas. Nunca, por exemplo, um filho ou um filho mais velho, ou uma filha mais velha, por exemplo. E muitas vezes isto acontece. E quando isto acontece, a nossa vida ou a vida, no fundo, do sistema familiar fica um bocadinho confusa, porque esse lugar nunca vai ser ocupado por mais ninguém. Esse lugar é só daquela pessoa. E claro que no momento em que tem que se decidir qualquer coisa ou em que aquela pessoa habitualmente decidiria qualquer coisa, existirá alguém, certamente, que irá ter que decidir, ou que se calhar em vida existe aqui a necessidade que decida. Um, é ideal que seja alguém que esteja no mesmo lugar, não é? Por exemplo, num casal, como eu vos estava a trazer este exemplo. Falece, por exemplo, o pai de família. Ok, quem irá tomar as decisões será então a mãe, não é? E não havendo essa pessoa presente ou não tendo essa capacidade, essa disponibilidade, então que venha a próxima pessoa. Mas não será automaticamente, e muitas vezes isto acontece, o filho mais velho, ou o filho homem, ou a pessoa que normalmente está mais presente ou que continua ali, para a família, neste caso, porque isto vai retirar o lugar. Um, de pessoas que nunca irão perder o seu lugar e que nunca deverão perder o seu lugar. Quem, um, neste campo físico, parte, não é? Para outro lugar, nunca deixa de ter o seu lugar. E nós, muitas vezes, e na família, acontece posteriormente grandes conflitos precisamente por isto, porque na nossa alma, no nosso coração, nós sabemos que aquela pessoa não deixa de existir e continua a ter o seu lugar. E é importante que nós o possamos respeitar, e que na família também esse lugar continue a existir para esta mesma pessoa. Um, e muitas vezes isto traz conflito porque primeiro não é equilibrado para a pessoa que depois tem que se calhar tomar estas decisões, e muitas vezes acaba por se sobrepor a outras posições, neste caso que vos estou aqui a trazer. Imaginei no caso de falecer o pai de família. Imaginemos que vem um filho decidir pela mãe, não é? Como se fosse aqui o pai desta própria família. Esta mãe também acaba por ter o seu lugar um bocadinho confuso, e este próprio homem, quando se vira para a família de origem, não está virado para o seu futuro, não é? Não está virado para a sua família que está a construir e para aquilo que está à sua frente, está assim virado para o que está lá atrás, e muitas vezes isto acarreta aqui um peso enorme. Outro exemplo que vos quero trazer: quando algo da dinâmica se altera, por exemplo, alguém adoece, ou, por exemplo, as condições financeiras se alteram, seja para muito melhores, seja para muito piores, ou seja, traz aqui uma alteração do estilo de vida. Muitas vezes há aqui uma troca de lugares, não é? De papéis, quase como se, por exemplo, a pessoa que adoece, dependendo da fase de vida em que está, acaba por se calhar ficar num lugar um pouco mais frágil, não é? Mas a quem é que esta pessoa recorre? Quem é que está ali para aquela pessoa? Nós nunca deixaremos de ser filhos de quem somos, nós nunca deixaremos de ser pais de quem somos também, não é? Nem irmãos de quem somos. Existem lugares, como eu vos estava a dizer, que nunca se alteram. Agora, é importante, dependendo da fase da nossa vida, percebermos a quem é que faz sentido recorrer. E claro, este aqui eu não vos vou conseguir trazer algo específico, porque depende muito, não é? Do contexto familiar, do exemplo, de tudo e mais alguma coisa tão subjetivo que é face aos sistemas, mas isto também muitas vezes pode criar conflito, porque quando se altera alguma dinâmica familiar, é importante nós continuarmos a saber o nosso lugar e o lugar que os outros ocupam. E que faz sentido ter mais ou menos prioridade dependendo da fase de vida em que estamos e do momento de vida em que até a nossa própria família se encontra. Muitas vezes o que acaba por acontecer nestes momentos é que alguém pode não ser visto, pode não ser incluído, e já sabem pelas ordens do amor do vídeo passado o quão importante é que todos sejam incluídos, e dependendo aqui da fase de vida em que nós estamos, e talvez da dinâmica que se altera, é importante também que todos sejam vistos, não é? E que todos acabem sempre por fazer parte. É um exemplo um pouco geral, mas que me parece também interessante trazer-vos, porque há muitas vezes conflito quando alguém muda de estilo de vida, por exemplo, quando alguém acaba por ter sei lá, uma capacidade económica diferente, superior aos outros membros da família. Também isso é um caso de exclusão e de conflito. Não pensem que é só o oposto. Quando alguém faz algo que não é suposto, muitas vezes alguém está a avançar com a sua vida e o sistema
não está muito confortável com isso e há uma espécie de uma exclusão, ou seja, essa pessoa acaba por deixar de ser vista, não é? Deixar de ser incluída. E isso também traz conflito, porque esse lugar não deixa de existir, essa pessoa não deixa de ter o seu próprio lugar só porque tem um estilo de vida hoje em dia diferente ou fez escolhas diferentes. Um, o que é que eu vos quero trazer daqui? Porque estamos novamente a focar-nos em conflito. É essencial nós aceitarmos as alterações da nossa vida. É essencial aceitarmos que na própria família também existem mudanças. Vão haver pessoas que vão nascer, vão haver pessoas que vão morrer, vão haver pessoas que se vão integrar à nossa família, mesmo aquelas que às vezes com quem nós não simpatizamos muito. Eu trouxe-vos na semana passada, penso eu assim, ou seja, no vídeo passado, o exemplo de várias pessoas que fazem parte da nossa família, até pessoas que às vezes não são assim tão positivas para a nossa família e para o nosso sistema familiar. Portanto, é importante nós aceitemos todas estas mudanças e que à medida que as vamos aceitando, vamos percebendo que há lugares que nós nunca vamos deixar de ocupar, especialmente esta questão da nossa família de origem. Nós nunca vamos deixar de ser filhos de quem somos, pais de quem somos, irmãos de quem somos, sobrinhos de quem somos, tios de quem somos. Agora, as prioridades também se vão alterando e é importante que nós saibamos que à medida que a vida se vai alterando e evoluindo, nós também vamos sendo puxados e empurrados para ocupar diferentes prioridades, mesmo até dentro daqueles lugares que nós ocupamos. E que se calhar existem outras pessoas que, não ocupando nunca o nosso lugar, também se calhar vão tomar prioridades diferentes e que a vida se faz assim nessa evolução, nesse passo a passo, nesse subir a escada, não no sentido evolutivo de estarmos sempre lá em cima, mas no sentido de caminharmos e fazermos o nosso próprio caminho. E às vezes as escadas, até dos elementos familiares, acabam por ser diferentes. E não deixamos de nos cumprimentar quando passamos pelos outros nesta mesma escada da vida, mas acabamos por ter lugares diferentes. Um, Ia-vos convidar a observarem em que lugar é que se encontram nas vossas dinâmicas familiares. Se calhar houve aqui algum exemplo que vos ressoou mais, deixem-me nos comentários, enviem-me uma mensagem, um e-mail, o que quer que seja, porque pode ser importante nós reconhecermos isto. Aliás, eu acredito que é mesmo muito importante reconhecermos dentro de nós que lugar é que nós estamos a ocupar e que se calhar às vezes até que prioridade surgiu e que se calhar não nos está a ser confortável que agora exista. E para onde é que se calhar a nossa vida nos está a puxar agora e nós se calhar ainda estamos aqui um bocadinho amarrados às prioridades do passado e ao nosso lugar do passado, quase como se tivéssemos medo que o nosso lugar fosse roubado. Novamente, o exemplo do cinema, se calhar já estou no cinema, houve o meu lugar, está tudo certo, mas agora chegou uma nova pessoa, não é, que se sentou ao meu lado e agora quer ir à casa de banho e se calhar tenho receio que quando for à casa de banho que ela venha para o meu lugar e eu então não vou à casa de banho, não é? Fico aqui aflita, um bocadinho, não é? Super ansiosa, quase nem vejo o filme, ou seja, não estou efetivamente a viver a minha vida, sabendo que na verdade aquilo que é necessário para mim é ir à casa de banho e se calhar até depois posso voltar quantas vezes eu quiser, porque aquele lugar é meu, eu paguei naquela hora daquela sessão, eu paguei aquele lugar, mas temos um bocadinho às vezes medo de avançar, não é? Um, e nem sabemos que, se calhar, às vezes nem sequer consideramos que existem outras salas de cinema e onde nós também podemos ir, não é? E às vezes a vida também nos está a convidar a que, ok, sabendo eu que tenho o meu lugar, este é o meu lugar para sempre, hum, a vida pede-me para eu evoluir e eu própria também desenvolver as minhas outras capacidades e outras prioridades e também aceitar que a vida dos demais, da minha família, também acaba por se alterar e as suas próprias prioridades também. Obrigada por assistirem a este vídeo, ansiosa por saber aquilo que ressoa convosco e até ao próximo.